Jair Bolsonaro foi domesticado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Centrão. Ambos, escrevi isso até no artigo que eu publiquei no fim de semana, souberam explorar o pavor da cadeia que tem Jair Bolsonaro, tanto em relação a si próprio, quanto em relação aos seus filhos, seja pelas rachadinhas em gabinetes passados, ou seja, desvios de dinheiro do povo, por meio de funcionários fantasmas, como foi apontado pelo Ministério Público Fluminense, que denunciou o filho Flávio, seja por meio de picaretagens virtuais, que são investigadas ali no âmbito do chamado inquérito das fake news, que aliás foi para frente com o aval do bolsonarismo, lá atrás. Depois atingiu a militância e eles espernearam, e eu mostrei desde o começo. André Mendonça, escolhido para a Advocacia Geral da União pelo Bolsonaro, endossou. Augusto Aras, escolhido para PGR pelo Bolsonaro, também endossou esse inquérito. Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter defendido o inquérito. Aí depois atingiu a claque, veio notícia de que poderia atingir até os filhos dele, que o Carluxo poderia ser preso e tudo. Aí começou o esperneio. Então, repito, temor de cadeia por rachadinhas, por picaretagens virtuais, por crimes apontados pela CPI da pandemia. Então foi domesticado o Bolsonaro pelo STF e pelo Centrão. Então ele não tem mais o ataque ao sistema, ao establishment, ao próprio Supremo. Eu não digo Supremo Tribunal Federal, porque isso é discurso da claque bolsonarista. Na verdade, você tem alguns ministros do Supremo que não se curvam a Jair Bolsonaro e a seus interesses, que são, basicamente, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Esses eram os alvos do Bolsonaro. Os outros, Gilmar Mendes, toma cafezinho, se encontra com Flávio, que tem lá recurso do MP contra ele, contra o foro privilegiado que ele conseguiu no Supremo, que é adiado, o julgamento é adiado, vão conseguindo tudo enquanto os ministros vão passando a boiada. Ele vai comer pizza no sábado à noite com o Dias Toffoli, dá abraço, acaba sendo flagrado pela imprensa, pega mal para ele, mas sempre tem a claque para passar o pano. Então, com aquela turma interessada ali em sabotar, não dá espaço para que haja investigações de pessoas poderosas no Brasil, Bolsonaro tem total afinidade. O problema é específico ali com Moraes e com Barroso. Mas ele, depois da conversinha que teve pelo telefone com o Moraes, botou o rabinho entre as pernas, até falou que não tinha motivo para desconfiar mais de urna eletrônica, né? Isso envolve o Barroso, porque era ele que estava no TSE, mas vai ser o Moraes em 2022. Porque o Barroso falou que os militares poderiam acompanhar o processo e tal, então não tinha mais problema nenhum. Acabou Bolsonaro confrontando tribunais superiores, pelo menos por hora, por enquanto. Não vou falar que isso é definitivo, mas por enquanto não interessa para ele. Então, para onde ele vai apontar o seu reacionarismo rasteiro, aloprado? É para a questão das vacinas, onde ele ainda tenta legitimar um discurso para convencer, pelo menos, aquele nicho mais fiel do seu eleitorado de que ele continua ali com algum tipo de enfrentamento a todo mundo, né? Porque você tem o consenso no mundo civilizado a respeito da eficácia das vacinas que estão sendo aprovadas. E aí ele vai e pega qualquer notícia, como já fez várias vezes, vocês lembram? Quando ele falou da supernotificação de casos de Covid para que os estados recebessem mais verba. Isso com base num documento que foi inserido no Tribunal de Contas da União por um aliado bolsonarista que passou para o pai aquela informação e aí o pai é amigo do Bolsonaro, mandou para ele e ele foi lá, antecipou tudo. E aí quando se investigou, e o sujeito foi até depor na CPI, você falou, não, poderia ter sido até subnotificação, eu só coloquei porque valeria a pena apurar e tal, não sei o que. Não tinha base nenhuma aquilo que estava sendo colocado pelo presidente, mas ele não tem cuidado nenhum. Ele não tem essa formalidade, que não é só pela questão de formalidade, mas é por uma questão de responsabilidade. É que ele não tem nenhuma das duas coisas, né? Nem a responsabilidade, nem a formalidade. Então, a partir do momento que o presidente fala, ele está fazendo um pronunciamento à nação, e ele, sem checar nada, ele solta alguma coisa que serve de cortina de fumaça para outros problemas. A gente tem um problema agora, que vai ser tratado no programa de hoje, que é reajuste do preço dos combustíveis, você tem o botijão de gás caro, você tem uma dificuldade aí de fazer um puxadinho no orçamento para atender
as pessoas necessitadas de auxílio. E aí, toda a incompetência durante 3 anos de governo vem à tona. O que ele faz? Ele explora aquele filão em que ele já se repete muito. Então as pessoas também meio que o absurdo já foi naturalizado nesse campo. E aí ele repete e fica insistindo nesse absurdo. Nesse caso, com essa mentira infame de que as vacinas causam AIDS. E aí a propaganda bolsonarista, que tem, né? Gente lotada em gabinete, bolsonarista, disparando meme nas redes sociais e tal, pegam notícias internacionais, nacionais, distorcem todo aquele conteúdo, faz parecer que está falando sobre as vacinas aprovadas no Brasil quando não estão, e tenta legitimar aquilo que o Bolsonaro disse. E um ou outro membro da claque bolsonarista que atua nas redes sociais, a gente vê e fala assim, o Bolsonaro deu agora um ponto a ser explorado pela oposição. E tal. Quer dizer, é gente que não consegue ter o repúdio moral a uma imbecilidade que o presidente diz e que é nociva para a saúde pública, para a saúde dos brasileiros. Essa gente, quando tem um lamento, é o lamento estratégico. Você entende? Assim, não devia fazer isso porque agora vão usar isso contra ele. A pessoa não tem um repúdio moral pela perversidade em si, que é você tentar desestimular a vacinação quando tem um vírus potencialmente letal solto por aí, por meio de uma fake news. E é exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo. Que haja preocupação de cientistas, epidemiologistas, etc., muitas vezes com as fórmulas, com os insumos usados, com qualquer elemento, no momento em que se discute o processo de determinada vacina, etc., e isso eventualmente gere uma manchete de que, se isso aqui for feito, entende? Isso poderia facilitar a contaminação por determinado vírus, determinada doença, etc. E aí se pega isso e tenta se associar às vacinas que já foram aprovadas, que não causam absolutamente nada disso, para desestimular aquelas pessoas, porque esse é o efeito prático, aquelas pessoas que estão precisando completar o seu esquema vacinal para ficar protegidas contra um vírus que pode matá-las. Então é claro que você tem uma influência negativa, perversa, sobre parte significativa da população, já que é o presidente da República, já que tem todos os recursos, públicos inclusive, para financiar a militância. Então é óbvio que você tem reações das plataformas, como agora é o caso do Facebook, que tirou e que faz muito bem em tirar. Eles não gostam de falar isso porque o bolsonarismo distorceu todos os debates. Eles pegam umas palavras que eles sobre as quais não entendem nada, como liberdade, acham que aquilo é absoluto para tudo, e eles ficam defendendo aquilo como se o sujeito pudesse cometer todos os crimes ou pudesse estimular as pessoas a se matarem sem qualquer tipo de consequência, né? Ferindo, inclusive, a liberdade de determinadas empresas de ter determinadas regras que, uma vez violadas, geram uma respectiva punição para o usuário. Nesse caso, absolutamente condizente com o momento do país e do mundo. Então, é uma cortina de fumaça, sim, mas é também fruto dessa estupidez avassaladora que acomete o presidente. É lamentável, mas tem aí esse misto de estratégia e de perversidade. Porque, repito, os problemas do Brasil são outros nesse momento. O problema do Brasil não é a vacina é solução. Vacina é solução para que a gente saia da pandemia, para que as pessoas possam retomar as atividades econômicas, em nome da qual o presidente fala como se as tivesse defendido, quando, na verdade, ao não buscar preservar as vidas humanas, ele prejudicou a retomada das atividades econômicas. Então, a propaganda ela inverte tudo.
E ele está aí justamente para isso, para confundir, para causar conflito, para gerar o maniqueísmo, o binarismo, para fazer uma patota ficar de um lado gritando contra a outra patota do outro. E a realidade que se dane no meio, né? E a realidade se impõe cada vez mais para mostrar as suas farsas.